Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de fazer isso, ative o sininho para receber nossas novidades e também curta e compartilhe. Pois bem, hoje à noite o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e acreditem, contra a Organização Mundial de Saúde, as orientações inclusive da Organização das Nações Unidas. O presidente da República chutou o pau da barraca, como se diz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pede o fim do confinamento em massa e não acredita nessa história de coronavírus, pelo menos é o que ele apresenta. Vamos ver quais as repercussões desta fala do presidente da República, porque, gente, é muito sério. O presidente, de uma vez por todas, assumiu a sua parte, dizendo que está se lixando para essa história do coronavírus e que a prioridade é a economia. Reconheceu que tem algumas mortes, mas as mortes são dos velhinhos e para ele então não interessa se os velhinhos morrem e principalmente se vai se morrer velhinhos pobres, ok? Não levou em consideração, por exemplo, os problemas que acontecem ainda na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. A orientação da Organização Mundial da Saúde é para se ter o máximo de cuidado possível e principalmente considerar o isolamento máximo possível para enfrentar o avanço do coronavírus. A principal arma é o isolamento da população no que diz respeito a evitar a aglomeração. E é isso que o Bolsonaro está sendo contra. Agora, como é que fica a situação? Os governadores vão fazer a sua parte, governadores, por exemplo, como do Rio, de São Paulo, os governadores do Nordeste, aqueles governadores que têm responsabilidade com a saúde da população. Como fica de fato a situação? Como fica a questão dos três poderes? Como o Congresso reage? Como os parlamentares reagirão a essa posição do Jair Bolsonaro, que chutou o pau da barraca? Como o Supremo Tribunal Federal assumirá essa posição? Em nenhum momento na fala do Bolsonaro, que durou 5 minutos, ele fez a conciliação, ele buscou a conciliação, buscou o apoio, buscou uma fala que trouxesse união em torno do vírus, do coronavírus. Pelo contrário, atacou os governadores que têm tido ações importantes, atacou o jornal, principalmente o Drauzio Varela, atacou o Drauzio Varela, porque Drauzio Varela fez um vídeo, inclusive, dizendo que é irresponsável você dizer que é simplesmente uma gripezinha. Então ele atacou o Drauzio Varela, atacou a Rede Globo, atacou os jornais, mas fez uma média dizendo que de ontem para hoje os editoriais tiveram uma mudança e, na opinião dele, as coisas estão se resolvendo. Resultado, para o Bolsonaro, chega de confinamento em massa e a vida deve voltar à normalidade. Você concorda com isso ou acha que é uma loucura? Mas é importante saber também o seguinte: com essa fala do Bolsonaro, que ele chuta de vez o pau da barraca, ele também coloca em risco a sua vida política e, quiçá, a presidência da República. Por quê? Será que todos vão entrar na onda dele e dizer, não, vamos voltar ao normal, está tudo normal, não está acontecendo nada, é só uma gripezinha? Será que é isso? Será que as pessoas vão aceitar isso normalmente? Vamos saber principalmente amanhã quais os editoriais do jornal, né? Vamos saber quais os editoriais dos grandes jornais. Pelo que eu percebi, por exemplo, nos jornais, dando uma passada aí pelos principais jornais, a coisa não é muito animadora do ponto de vista, inclusive, de grande jornal como o Jornal Globo, que simplesmente repassou a mensagem do Bolsonaro sem fazer nenhuma crítica, pelo menos foi no primeiro momento que eu vi. Possa ser que ele faça uma crítica a isso, significa que é uma coisa perigosa, porque, olha, Bolsonaro, de certa forma, mesmo batendo na Globo, a Globo está do lado dele. A Folha de São Paulo, que tem o UOL, inclusive o site do UOL, já fez uma dura crítica, já faz uma manchete com uma crítica que eu vou mostrar para vocês aqui, que diz o seguinte, né? Ele vai dizer que
Bolsonaro ataca governadores e pede fim do confinamento em massa. É a manchete e uma manchete menor diz o seguinte: contra a recomendação, melhor dizendo, contra a recomendação da Organização Mundial de Saúde, presidente pregou volta à normalidade. Pelo menos a Folha de São Paulo, nesse ponto aqui, ela já faz uma crítica, coisa que eu não vi na Rede Globo, tá? Mais precisamente no jornal O Globo. E no jornal O Estadão temos o seguinte, a manchete: Alcolumbre, que é o presidente do Senado, diz que pronunciamento de Bolsonaro foi grave e cobra liderança séria e responsável. Fala do presidente provoca a reação de governadores e deputados da oposição que falam em governo sem direção e pedem afastamento de Bolsonaro. O Alcolumbre achou muito grave isso. Vamos ver qual o posicionamento do Rodrigo Maia e qual o posicionamento também do Supremo Tribunal Federal e dos governadores de forma geral, que tem tido um posicionamento importante. Gente, é uma coisa muito séria, não dá para você pensar que um presidente da República faz esse tipo de coisa. Outra coisa que se percebe, em nenhum momento houve a presença, por exemplo, do ministro da Saúde, a fala do ministro da Saúde. Pelo que eu li durante o dia hoje, a fala do ministro da Saúde, de certa forma, já é afinada com o Bolsonaro. Ou ele está sofrendo uma pressão muito grande para deixar de vez com essa história de confinamento, ou então simplesmente ele acha que é isso mesmo, o Bolsonaro tem razão. Será? Será que é isso mesmo? Então essa é uma questão também muito séria. Vamos ver inclusive o desenrolar a partir da manhã, principalmente com os editoriais dos jornais, com as reportagens e mais precisamente o posicionamento do Congresso Nacional, o posicionamento do Rodrigo Maia e como a sociedade vai reagir a isso. O fato é que o Bolsonaro, de vez, mandou acabar com essa história. Para ele deve tudo voltar à normalidade. E para finalizar, uma coisa interessante que está inclusive entre as falas do Bolsonaro. Dá para perceber que o Bolsonaro, ele também adquiriu o coronavírus. Dá para perceber isso. Vou dizer por quê. Primeiro, porque da lista que o hospital forneceu dos pacientes que fizeram teste de coronavírus, faltam 2 nomes. Quem será esses 2 nomes? Será o Jair Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro? É muito provável que sim. E na fala de hoje à noite, o Bolsonaro fala com muita convicção que isso é apenas uma gripezinha, fala até que ele tem um histórico de atleta e que isso não vai fazer nada. E que isso vai afetar principalmente, no caso do coronavírus, as pessoas idosas, por isso que as crianças, os jovens devem voltar à normalidade, o comércio deve voltar à normalidade, as escolas devem voltar à normalidade. Ele não leva em consideração, por exemplo, que numa família, por exemplo, se uma criança vai para a escola, chega em casa, tem uma pessoa com mais de 60 anos, por exemplo. Ele não leva em consideração isso. Não leva em consideração também que da comitiva dele, grande parte da sua comitiva que foi para os Estados Unidos, 23 pessoas adquiriram o coronavírus. Então, o Bolsonaro, sim, está infectado do coronavírus. Se está infectado, se teve infectado, passou o coronavírus para outras pessoas, como naquela manifestação, e que acontece da pessoa, inclusive, ter um vírus e simplesmente passar e não ter tanto efeito sobre ele. É o que pode ter acontecido com o Bolsonaro. Se o hospital emitiu a nota apresentando os nomes das pessoas e ignora o nome de 2 pessoas, por que ignora o nome dessas 2 pessoas? Que pode ser o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, ou então outra pessoa. É somente o que podemos dizer. Diante dessa fala do Bolsonaro, mandando voltar tudo à normalidade, é importante também pensar: será que de fato não é hora de interditar o Bolsonaro? Será que temos condições para isso? O Brasil tem condição para isso nesse momento? Se for levar em conta todas as arbitrariedades praticadas com o Bolsonaro e possivelmente um crime contra a saúde pública, aí sim
é possível interditar o Jair Bolsonaro. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Acesse a nossa playlist de sociologia, de política e muito mais. A gente volta depois com essa história todinha. Até mais.